Bom dia, sétimo ano. A gente vai continuar nossos estudos sobre o capítulo 12, que fala sobre a região centro-oeste do Brasil, certo? Então, como já é conhecimento de vocês, a região centro-oeste do Brasil, ela é composta por três estados, não é isso? O Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás e um distrito federal, que é a nossa capital, Brasília, certo? Que fica ali como se fosse dentro do estado de Goiás, certo? Então, essa é a região centro-oeste. Então, gente, a gente vai ver algumas características físicas, né, que se referem à questão do relevo, da hidrografia, do clima, da vegetação, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questão do relevo e um pouquinho sobre os climas e a hidrografia do centro-oeste, certo? Mas de já, é sempre fundamental, gente, que vocês façam a leitura, que vocês tragam as dúvidas de vocês, ok? Então, a gente vai ver aqui algumas informações sobre o relevo da região centro-oeste. Vocês já sabem que essa região ela é composta por três tipos de formações do relevo: planaltos, depressões e planícies. Ou seja, assim como a região nordeste e a região norte, essa região do Brasil, o centro-oeste, ele também apresenta as três formações do relevo, certo? Planaltos, depressões e planícies. A gente pode encontrar essas três formações do relevo lá na região centro-oeste, ok? Então, gente, planaltos. Os planaltos e chapadas dos Parecis constituem o divisor de água das regiões hidrográficas amazônica e do Paraguai, ou seja, as chapadas. O que são as chapadas, gente? São aqueles relevos mais altos, onde há quedas d'água, por exemplo, cachoeiras. E lá na região centro-oeste, os planaltos, eles são meio ali que um divisor entre as regiões hidrográficas amazônica e do Paraguai, certo? Então, quem tiver curiosidade, lá no livro de vocês tem até algumas imagens sobre esses planaltos. A gente vai explorar um pouquinho deles, certo? Mas já, os planaltos, eles são o que, gente? São formações antigas, que sofreram intemperismo, originaram as chapadas, que são aquelas áreas mais elevadas em formato que parece uma mesa no topo, né? São planas, certo? E lá na região centro-oeste, gente, a gente tem a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que faz parte dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Temos a Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás, os planaltos e serras de Goiás, Minas, que são formadas por rochas cristalinas, ou seja, aquelas rochas mais resistentes. Então, todos esses tipos de formações são encontradas na região centro-oeste. Acredito eu que vocês já devem ter ouvido falar, né, da Chapada dos Guimarães ou da Chapada dos Veadeiros, certo? Que recebem muitos turistas, viu, gente? Devido às belezas que são as chapadas, aquelas áreas elevadas, tem muitos rios, queda d'água, cachoeira. Então, tudo isso é propício ali ao turismo, certo? Tem também, gente, a Serra da Bodoquena, o Maciço do Urucum, nesse Maciço do Urucum, que está lá na região centro-oeste, ele é bastante conhecido porque ele tem muitos minerais, então lá há uma exploração mineral muito grande, certo? E, gente, essa unidade de relevo, ela foi formada com os dobramentos de rochas sedimentares, certo? Tanto a Serra da Bodoquena como do Maciço do Urucum. Então, todas essas informações estão lá no livro de vocês. Então, gente, de já, o que vocês têm que aprender sobre os planaltos? Existem grandes planaltos, sim, na região centro-oeste, né? Como já falei, Chapada dos Parecis, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, certo? Então, essas formações são típicas lá da região centro-oeste. Bem aqui, ó, no mapa, vocês podem perceber onde está localizada mais ou menos a Chapada dos Parecis, aqui, ó. Aqui a gente tem o Planalto Central, certo? Fica aqui nas proximidades do Distrito Federal, certo? Então, todas essas informações, elas estão aqui contidas no relevo, fazem parte do relevo da região centro-oeste.
A gente tem também, gente, as depressões. Essas depressões, gente, elas se localizam em sua maioria entre os planaltos e serras da região, certo? Então, as depressões, geralmente, elas vão estar ali do lado dos planaltos. Os planaltos vão ser áreas elevadas e as depressões, áreas baixas. Quem foi, por exemplo, lá no Parque de Ubajara, percebeu que o que? A gente estava, né, numa altura bem elevada, e quando você olhava lá do mirante, né, você via aquela queda d'água, as cachoeiras, você via que ali embaixo, né, aquela parte mais profunda, é uma depressão. Então, as depressões, geralmente, elas estão ali próximas aos planaltos, certo? São aquelas áreas mais baixas, mais profundas, ok? E elas se localizam no centro-oeste, em sua maioria, entre os planaltos e as serras da região, ok? Temos também, gente, quando a gente fala de depressão, a gente tem a depressão cuiabana, que fica na cidade de Cuiabá, certo? Ela é muito... a região de Cuiabá ela é baixa, certo, gente? Por ela estar na depressão. E assim como Teresina, em Cuiabá é muito quente também. Principalmente por essa característica, porque a cidade ela está nessa depressão cuiabana. Áreas mais baixas, gente, tendem a ser mais quentes. Áreas mais elevadas tendem a ser mais frias. É por isso que a cidade de Cuiabá também ela é muito quente, assim como Teresina, certo? Porque ela está muito baixa, está na depressão. Temos também as planícies, gente. Temos na planície do Rio Araguaia. Nessa planície do Rio Araguaia está situada a Ilha do Bananal, gente, que ela é conhecida a maior ilha fluvial do mundo. Já a gente fala dela lá na nossa aula, certo? Então, a Ilha do Bananal, ela é uma ilha que fica ali no meio de um rio, certo? Por isso que ela é chamada de ilha fluvial. Tudo que se refere a fluvial quer dizer rio, está relacionado a rio. Temos também, gente, a planície do Pantanal Mato Grossense, que corresponde a uma extensa área de deposição de sedimentos recentes trazidos pelos rios da bacia do Rio Paraguai. Então, essa área aqui, ó, essa foto que eu coloquei para vocês, trata da região da planície do Mato Grosso, ali do Pantanal Mato Grossense. Por que planície? Porque são áreas planas. Certo, gente? São áreas planas e que tem uma grande parte nessas áreas alagadas. Tem áreas que ficam alagadas o ano todo, tem outras que ficam alagadas durante o período das cheias, certo? Então, o Pantanal, ele não é um pântano, certo, gente? Como a gente vê os pântanos lá nos Estados Unidos. Não, mas ele recebe esse nome porque ele tem uma parte do ano que ele fica sempre ali com água. Ok? É um local bastante rico em biodiversidade, tanto na fauna como na flora. Recentemente a gente vem vendo, né, que é uma região que vem passando por grandes processos de queimadas, não é isso? Mais de 10% da vegetação do Pantanal, agora em 2020, ela foi perdida, né, com as queimadas. Tia, esse Pantanal ele pode se recuperar? Pode se recuperar sim, gente, mas há uma perda da biodiversidade, há uma perda aí da fauna, da flora, não é isso? Da fauna, quando eu tenho alguns animais que acabam morrendo queimados. Então, a gente precisa evitar esse tipo de situação para que a gente tenha aí a perda desse tipo de biodiversidade, certo? Tanto da fauna como da flora. E sem falar, gente, que essas queimadas, elas favorecem muito o aumento das temperaturas, não só lá no Mato Grosso, mas aqui também no Piauí, já que a atmosfera ela fica muito carregada de fumaça, de todos os gases que são lançados na atmosfera com essas queimadas. Então, quem observou a lua cheia esses dias percebeu que ela estava bastante vermelha, não é isso? Isso é em decorrência, gente, da grande quantidade de fumaça na atmosfera, certo? Então, ela fica avermelhada devido à atmosfera estar bastante poluída devido a essas queimadas, a fumaça que fica em suspensão no ar. Vocês podem observar isso também através do sol. Quando o sol está muito vermelho, não é que ele esteja bonito naturalmente, não. Isso ali é em decorrência de vários processos de queimada, certo? Que poluem a atmosfera e dá aquele visual mais avermelhado, certo? Então, é preciso se evitar esse tipo de situação. Então, uma das planícies mais importantes do centro-oeste do Brasil é o Pantanal Mato Grossense, a planície do Pantanal Mato Grossense, que recebe muitos turistas durante o ano todo, certo, gente? Vão lá ver a onça pintada, vão andar lá nas lagoas que ficam cheias durante o ano todo, certo? O clima, gente.
Dentro do centro-oeste, da região centro-oeste, a maior parte da região centro-oeste, ela está situada na zona tropical. Ou seja, o que é essa zona tropical? É aquela zona onde o sol está presente a maior parte do ano, certo? É ali onde o sol, a presença de sol é o que caracteriza o clima da região. Assim como aqui no Piauí, onde a gente está na faixa tropical, na zona tropical. Então, é sol basicamente o ano todo, certo? E dentre os climas que se destacam dentro do centro-oeste, a gente tem o equatorial úmido, certo? Que é predominante no norte do Mato Grosso, e ele se caracteriza, gente, por chuvas intensas com temperaturas elevadas durante o ano todo. Olha só. Então, é característica da zona tropical essa questão das temperaturas elevadas basicamente o ano todo. Aqui pra gente só vai melhorar, por exemplo, lá no final do ano, né? No início do próximo ano, lá para fevereiro, março, abril, onde as chuvas vão ser mais frequentes, certo? Tropical, gente, é outro clima também que a gente pode encontrar no centro-oeste. Predomina na maior parte da região centro-oeste, ou seja, a maior parte dessa região é composta pelo clima tropical, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. É o mesmo que acontece aqui no Piauí, certo, gente? Aqui na nossa capital Teresina. A gente tem uma estação chuvosa e a gente tem uma estação seca. Estação chuvosa, né? Aquele período que se inicia lá no final de dezembro, vai até abril, né? Onde a gente tem a ocorrência de chuvas. E seca quando a gente entra aí no período BR-Obró. Tropical de altitude, gente, predomina nas regiões mais elevadas, como no sul do Mato Grosso do Sul e sudeste de Goiás, onde a gente tem ali os planaltos, certo? Então, é tropical de altitude. Áreas de planaltos já vão ser mais frias, certo? Principalmente em decorrência da altitude do relevo. Então, áreas de planalto, geralmente, elas vão ser mais frias do que as áreas, por exemplo, de depressão, que são áreas mais baixas, certo? Entendido? E temos a hidrografia, gente, da região centro-oeste. Bom, o relevo da região centro-oeste apresenta muitas nascentes e cursos de água, certo? Então, nessa região a gente encontra algumas regiões hidrográficas, né? Temos a região hidrográfica amazônica, vai estar bem explicadinho lá no livro de vocês. Tem uma região hidrográfica do Paraguai, a região hidrográfica do Paraná, a região hidrográfica, eu acabei repetindo aí, certo, gente? Mas é a região hidrográfica do São Francisco e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, certo? A região hidrográfica amazônica, gente, é uma extensa rede hidrográfica dessa região e possui uma exuberante fauna, flora, certo? E estimula a pesca e o turismo, principalmente ali nessas regiões que você encontra mesmo a questão da Amazônia, por exemplo, no Mato Grosso, certo? A região hidrográfica do Paraguai, gente, o rio Paraguai é um dos mais importantes da região. Na época das cheias, inunda uma vasta área formando lagos, certo? Temos também a região hidrográfica do Paraná, né? Os rios Paraná, o Rio Grande e o Paranaíba destacam nessa região e são os limites naturais que separam os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, certo? Então, a região hidrográfica do Paraná está ali entre o Mato Grosso do Sul e Goiás. Ele meio que divide esses dois estados. Temos a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, certo? Que trata-se da segunda maior região hidrográfica do Brasil, vai ficar atrás apenas da região amazônica, certo? E o rio Araguaia, gente, é um dos principais rios do centro-oeste e o mais importante afluente do rio Tocantins, não esqueça, certo? E é nessa bacia, gente, na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que está a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, certo? É uma ilha dentro de um rio. E temos a região do São Francisco, que eu não coloquei aqui, acabei repetindo, foi a do Paraná, certo, gente? Mas é a do São Francisco. Uma pequena porção dessa região banha o centro-oeste. Lembrando que a região do São Francisco está mais lá para a região nordeste. O destaque é para a bacia do Rio Preto, que banha uma parte rural do Distrito Federal, e as suas águas, gente, são bastante utilizadas nas lavouras que abastecem essa região, certo? Então, quando a gente fala de hidrografia do centro-oeste, a gente tem esses 5 tipos de região hidrográfica presente nessa região. A região hidrográfica do Amazônia, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraná e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Cada uma tem muita importância dentro dessa região,
Certo, gente? Então, gente, eu vou parar aqui. Tô gravando bem rápido, porque aqui teve queda de energia, então passou um tempão sem energia. Então, eu tô gravando rápido para dar tempo de gravar as aulas de todo mundo, certo? Qualquer dúvida, onde tiver ficado algum ponto que vocês não entenderam muito bem, a gente vai fazendo a leitura lá no livro e a gente vai acertando esses pontos que ficaram, não ficaram tão claros, ok?